Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai estudar os diferentes tipos de fundo de investimento que a gente tem, né? A começar aqui pelos fundos de investimento financeiro, os FIF. Eles são fundos que, em função de sua política de investimento, eles podem ser dos seguintes tipos. Então, eu posso ter, dentro de um fundo de investimento financeiro, eu posso ter um fundo de investimento em ações, um fundo de investimento cambial, multimercado ou ainda renda fixa. E para cada um desses fundos aqui, a gente vai ter diferentes regras para que, de acordo com a política de investimento desse fundo, ele seja classificado de uma dessas formas aqui. Primeiro ponto importante, tá? Em relação aqui aos FIF, além das taxas que podem incidir de maneira geral nos fundos de investimento, a gente pode ter também a cobrança da taxa de performance. Então, o regulamento do fundo pode estabelecer a cobrança dessa taxa aqui pelo gestor. Ela deve atender os seguintes critérios. Primeiro, ela tem que estar vinculada a um índice de referência verificável. Também é a vedação da vinculação da taxa de performance a percentuais inferiores a 100% desse índice de referência. Então, eu posso ter aqui um fundo de renda fixa e que o detalhe é que ele vai cobrar essa taxa de referência toda vez que o fundo de investimento ele passar de 100% de rentabilidade do índice de referência. E o índice de referência aqui pode ser o DI. Então, vamos supor o seguinte: passou o período de um ano e a rentabilidade aqui desse fundo foi de 105% do DI. Se o DI rendeu, coloquei DO, né? DI. Se o DI ele rendeu aqui em torno de 10%, isso significa que o nosso fundo ele rendeu 10,5%. E aí, nessa situação aqui, é possível cobrar a taxa de performance, porque a gente teve uma rentabilidade que foi superior ao do índice de referência. Então, primeiro ponto é que tem que ter o índice de referência verificável, tá aqui o DI. Segundo, a gente não poderia cobrar a taxa de performance se o percentual fosse menos do que 100% do índice de referência. Aqui foi 105% e a gente estipulou que quando for acima de 100% é possível a cobrança. Então tá ok. A cobrança por período no mínimo semestral. Aqui a gente olhou de maneira anual, também está correto. Não pode ser menos do que um semestre. E a cobrança ela vai acontecer após a dedução de todas as despesas, inclusive das taxas devidas aos prestadores de serviços essenciais. É exemplo da taxa de administração. Então, em outras palavras, a gente cobra por último a taxa de performance. Em relação ao papel do administrador aqui no FIF, a gente tem o seguinte: ele vai ter que verificar a compatibilidade dos preços, verificar também os limites de concentração dos ativos e contratar o custodiante. São serviços adicionais aqui em relação ao administrador, além de todos aqueles que já estão previstos na parte geral da legislação que fala sobre as suas atribuições. Bom, em relação ao gestor, né, além das vedações que ele tem, o que a gente tem aqui adicionalmente em relação aos FIF? Primeiro, é vedado ao gestor realizar operações com ações fora do ambiente de mercado organizado, mas ressalvadas as hipóteses de distribuições públicas, exercício de direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercícios de bônus de subscrição, integralizações e resgates em ativos e negociação de ações vinculadas a acordo de acionista. Então, tirando essas hipóteses aqui, não pode o gestor negociar ações fora do mercado organizado. E também ele é proibido de emprestar e tomar ativos financeiros em empréstimo em operações cursadas por meio de serviço que não seja
ou autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM. Então, além daquelas vedações que a gente tem para o gestor em relação à parte geral, que fala sobre fundos de investimento, a gente passa a ter também aqui essas outras duas. E como é que fica em relação aos ativos financeiros no exterior? Bom, vamos lá. Os ativos financeiros no exterior devem observar ao menos uma das seguintes condições. Eu tenho duas condições, então, em relação a esses ativos que estão sendo negociados lá no exterior, mas que estão sendo comprados por um ativo, por um fundo de investimento aqui no Brasil, eles têm que atender pelo menos uma dessas duas aqui. Ou serem registrados em um sistema de registro, objeto de escrituração de ativos, objeto de custódia ou objeto de depósito central, em todos os casos, por uma instituição devidamente autorizada no país de origem e supervisionadas por sua supervisão local. Então, em outras palavras, o ativo ele tem que estar registrado. Ou ainda terem, né, sua existência diligentemente verificada pelo custodiante da classe, que deve verificar ainda se tais ativos estão escriturados ou custodiados por entidade autorizada para o exercício de tais atividades por uma autoridade que também seja supervisionada por supervisão local. Tem que atender, então, uma dessas duas condições aqui. Ou ser verificado pelo custodiante, vou marcar aqui, ou então, né, serem registrados. E daí, quem vai fazer o registro, quem vai ser o custodiante, eles têm que estar autorizados, eles têm que estar supervisionados. E os ativos financeiros no Brasil? Bom, os ativos financeiros negociados no mercado brasileiro devem ser registrados em um sistema de registro também, ou objeto de depósito central, junto a instituições devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou então pela CVM. Aqui é mais tranquilo porque a gente já tem esses órgãos definidos. Lá no exterior vai depender do país, mas tem que atender essas condições aqui. Aliás, pelo menos uma dessas duas condições, né? Ou registrado ou então verificado pelo custodiante. Bom, as classes de cota de fundos de investimento financeiro devem observar os seguintes limites de concentração ao aplicar em ativos financeiros no exterior. Então, cumpre essas regras aqui. Cumprindo essas regras, agora qual que é o limite que eu posso colocar em ativos que estão lá no exterior? Bom, daí eu tenho que observar qual o tipo de classe. Primeiro, eu não tenho um limite para as classes categorizadas como renda fixa e dívida externa e classes que sejam exclusivamente destinadas a investidores profissionais. Então, pode aplicar até 100% do PL, não existe esse limite. Agora, até 40% do PL para classes exclusivamente destinadas a investidores qualificados. Então já muda, né? Uma coisa é investidor profissional, se a gente for pensar em pessoa física, pessoa jurídica, tem que ter pelo menos 10 milhões investido, mais o ateste. Agora, investidores qualificados, novamente pensando em pessoa física e jurídica, é 1 milhão. E ainda, até 20% do PL para as classes destinadas ao público em geral. É possível que os limites de concentração para os investidores qualificados e também para o público em geral sejam extrapolados. Existe essa possibilidade, desde que cumprida uma série de requisitos, mas existe essa possibilidade de extrapolar, tá? Isso foi o limite de concentração em relação a ativos no exterior. Eu também tenho aqui a concentração de limite por emissor. Aqui eu estou falando de ativos negociados aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, até 20% do PL quando o emissor for uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Tá? Então, só pode colocar até 20% do PL em ativos de uma mesma instituição financeira. Até 10% do PL quando o emissor for uma companhia aberta e no caso de aplicações em BDR ações, quando o emissor for uma companhia aberta ou assemelhada. Só dando um exemplo, né? Vamos pensar que o PL do fundo ele é de 1 milhão. Eu estou falando então aqui no primeiro limite que eu posso colocar até 200 mil investidos em CDBs, por exemplo, de uma mesma instituição financeira. Eu posso colocar em mais CDBs? Posso, mas de diferentes instituições financeiras, porque aqui eu estou concentrando pelo emissor. Também posso colocar até, seguindo o segundo limite aqui, né, até 100 mil desse nosso patrimônio aqui em ações de uma mesma empresa. A partir disso, eu posso colocar em mais ações de outras empresas? Posso, tá? Esse é o detalhe, é por emissor. Até 10% do PL quando o emissor for uma sociedade de propósito específico,
que seja subsidiária integral de companhia securitizadora e até 5% do PL quando o emissor for uma pessoa natural ou jurídica de direito privado que não seja uma companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen. E existem alguns casos em que a gente não tem limite, tá? Quando o emissor for a União Federal, e aqui eu estou falando então de títulos públicos federais, significa que o PL do fundo ele pode colocar 100% se ele quiser em títulos públicos federais, que são emitidos pela União. Quando o emissor for fundo de investimento ou a política de investimento prever a aquisição de ativos fungíveis de uma única emissão de valores imobiliários. Então, se o emissor for um fundo de investimento, exemplo de cotas de outros fundos de investimento, aqui a gente não tem mais os limites. E além do limite por emissora, também tem o limite por modalidade, por ativo financeiro. Então, até 20% do PL para o conjunto dos seguintes ativos. E pode chegar a 40% se contar com a presença de formador de mercado. Formador de mercado vai ser aquela pessoa que vai colocar ordens de compra e de venda para trazer mais liquidez ao mercado, para trazer mais possibilidade de os investidores tanto de comprar quanto de venderem os seus ativos. Então, a princípio, até 20% do PL para esses ativos aqui, mas podendo chegar a 40% se a gente tiver a presença do formador de mercado. Então, até 20% do PL em cotas de FIF destinadas exclusivamente a investidores qualificados, sendo de 5% quando prever a aquisição de direitos creditórios não padronizados. Então, até 20% em cotas de FIF destinadas a esses investidores. Até 20% cotas de fundo de investimento imobiliário, né, FII. Cotas de fundo de investimento de direitos creditórios, FIDIC, sendo que 5% quando prevê a aquisição de direitos creditórios não padronizado. Certificados de recebíveis, sendo 5% quando prever a aquisição de direitos creditórios não padronizados. Então já peguem esse detalhe, né? Sempre que falar aquisição de direitos creditórios não padronizados é de 5%. Valores mobiliários representativos de dívida de emissão de companhia emissora não registrada na CVM. Então até 20% do PL quando forem cotas de FIF, cotas de fundo imobiliário, cotas de FIDIC, certificados de recebíveis e valores mobiliários de emissão de uma companhia não registrada na CVM. Até 15% do PL para o conjunto dos seguintes ativos, podendo aqui chegar até 25% se contar com a presença do formador de mercado. Aqui poderia dobrar esse percentual com a presença do formador de mercado. Aqui não chega a dobrar, tá? Vai até 25%. Cotas de fundos de investimento em participações, o FIP, ou ainda cotas de fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, o FIAGRO, sendo que 5% quando prevê a aquisição de direitos creditórios não padronizados. Até 10% do PL para o conjunto de seguintes ativos: títulos e contratos de investimento coletivo, CBIO e créditos de carbono, criptoativos, valores mobiliários emitidos por meio de plataformas eletrônicas de investimento participativo. Tá? Então, até 20, até 15 e até 10, podendo chegar até 40 e até 25, aonde a gente tem 20 e 15%, caso conte com a participação de formador de mercado. E também aqui existem algumas situações onde a gente não tem limite por ativo financeiro. Por exemplo, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos aqui. Ouro financeiro, desde que a negociação aconteça em mercado organizado. Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen, ou ainda operações compromissadas que tenham o lastro nesse título. Notas promissórias, debêntures, notas comerciais, ações, certificados de depósitos de valores imobiliários, desde que tenham sido emitidas por companhias abertas e objeto de oferta pública, aí a gente vai ter o registro na CVM. Então eu tenho o PL, né, do fundo, que é de 1 milhão. Eu posso colocar todo ele, a princípio, em debêntures. E eu não tenho essa limitação de ativo financeiro. Beleza, eu posso colocar ele todo em debêntures? Posso, mas eu vou ter que fazer aquela diversificação, porque eu tenho um limite em relação ao emissor, mas não à modalidade, que é a debênture aqui. Aonde que eu não tenho, por exemplo, limite nem de emissor, nem de modalidade, em relação aos títulos públicos federais. Tá, continuando aqui então, bônus e recibos de subscrição, os cupons,
cotas de classe de fundos de investimento financeiro destinados ao público em geral. Então, olha só, enquanto que eu tinha aqui, por exemplo, uma restrição no PL em relação a cotas de FIF exclusivamente a investidores qualificados, aqui, se for aberto ao público, eu não tenho esse limite. E além disso, tá? Aqui eu também tenho limites diferentes a depender de qual é o fundo de investimento que eu vou ter cotas desses fundos. Eu não tenho quando for para cotas de FIF que sejam destinados ao público em geral, não tem um limite aqui. ETF também, BDR ações, BDR dívida corporativa e ETF, contratos derivativos, ativos perfeitamente fungíveis de uma única emissão de valores imobiliários. Então, nessas situações aqui eu não tenho limite por ativo financeiro. Em relação a esses percentuais aqui de concentração, eu tenho o seguinte, tá? Os limites de composição e concentração de carteira, de exposição ao risco de capital e de concentração em fatores de risco devem ser cumpridas por quem? Pelo gestor. E a gente viu agora há pouco que cabe ao administrador verificar esses percentuais. Quem é que tem que cumprir? É o gestor. E o administrador ele verifica para ver se está tudo ok. Com base no patrimônio líquido da classe, cabendo ao gestor, quando for o caso, diligenciar pelo seu reenquadramento no melhor interesse dos cotistas. Tá? Então, vamos supor que o gestor ele verificou que estava fora do limite de concentração exigido pela lei. Aí ele vai ter que fazer um reenquadramento da carteira. Sem prejuízo da responsabilidade do gestor, o administrador ele deve informar a CVM caso a carteira de ativos permaneça desenquadrada. Por qual tempo? Por 10 dias úteis consecutivos. Ele vai informar, então, até o final do dia útil seguinte ao encerramento do prazo, bem como também vai informar seu reenquadramento tão logo verificado. Se ficou por 10 dias, comunica a CVM, tá? 10 dias úteis. O gestor deve encaminhar à CVM um plano de ação para o reenquadramento da carteira no mesmo prazo, de modo isolado ou conjuntamente ao expediente do administrador, ou seja, aquilo que o administrador comunicou à CVM, pode ser junto ou pode ser também depois, de modo isolado, na verdade. As classes de cotas, elas têm os seguintes prazos máximos para atingir os limites de concentração por emissor e por modalidade de ativo financeiro. São 60 dias para as classes abertas e 180 dias para as classes fechadas. Nesse prazo aqui, então, são esses os prazos máximos para que essas classes de cotas elas consigam, então, atingir o limite de concentração, tanto por emissor como de ativo financeiro também. Bom, agora a gente vai falar aqui, então, dos diferentes fundos de investimento financeiros, começando pelo fundo de renda fixa. A classe que ela for tipificada como renda fixa, ela deve ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros, índice de preço ou ambos. Então, o principal ponto aqui de renda fixa é que o fator de risco da carteira tem que ser a variação da taxa de juros ou então o índice de preço. Renan, dá um exemplo aqui de taxa de juros e de índice de preço. Bom, exemplo, né? Pode ser, por exemplo, a taxa Selic e índice de preço pode ser o IPCA. Significa, então, que essa classe ela vai ter como fator de risco a variação ou da Selic ou do IPCA. Dando como exemplo, né? A gente poderia ter a taxa DI também, a gente poderia ter o IGPM. Essa classe de cotas ela deve possuir, no mínimo, 80% do seu patrimônio em ativos relacionados à variação da taxa de juros, índice de preço ou ambos, tá? Então, para que seja classificado como uma classe de renda fixa, no mínimo 80% do PL tem que ser em ativos que estejam relacionados à variação de uma taxa de juros ou então a um índice de preço. E aí pode ser Selic, pode ser IPCA, pode ser DI, pode ser IGPM. Tem que cumprir esses requisitos e aí dessa forma vai ser uma classe, então, classificada como renda fixa. Eu ainda tenho aqui outras subdivisões, tá? Eu tenho, por exemplo, renda fixa a curto prazo. Essa classe de cotas, ela deve aplicar em títulos com prazo máximo de 375 dias. Então, eu não posso ter um ativo dentro dessa classe aqui que tenha um prazo de vencimento de 380 dias. Tem que ser no máximo 375. E, além disso, a carteira tem que ter um prazo médio inferior a 60 dias. Então, eu até posso ter alguns
ativos que têm um prazo de vencimento de 360 dias, por exemplo. Mas eu vou ter que ter outros de 30 dias, menos do que isso, né? Para que eu consiga, na média, eu consiga ficar com prazo médio inferior a 60 dias. Eu posso ter, então, ativos que chegam próximo desse vencimento, mas na média eu tenho que estar com a carteira com prazo de vencimento menor do que 60 dias. Renda fixa a curto prazo só pode aplicar em TPF ou títulos privados que sejam pré-fixados. Ainda, títulos privados que sejam considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, EFT que apliquem em títulos públicos federais, que são fundos negociados em mercado, ou títulos privados de baixo risco, e ainda operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. São essas as exigências em relação aqui quais ativos financeiros que esse tipo de classe aqui pode aplicar. Em regra, é vedado a cobrança de taxa de performance, tá? Que é aquela taxa que tem que seguir um índice de referência e só vai poder ser cobrada acima de 100% desse índice. Mas quando se tratar de classe ou uma subclasse de cotas que seja exclusivamente destinada a investidores qualificados, ela pode ser cobrada, bem como quando a classe tem o compromisso de obter um tratamento fiscal destinado a fundos de longo prazo ou a classe ela seja tipificada como renda fixa dívida externa, que é aquela que pode aplicar inclusive 100% do PL em ativos negociados no exterior. A classe de renda fixa que possui o sufixo curto prazo apenas pode utilizar derivativos para a proteção da carteira, tá? Então, só vai utilizar derivativos aqui se for para fazer a proteção, né? Utilizar derivativos como um hedge financeiro. Eu tenho também a classe renda fixa referenciada, tá? Essa subclassificação, ela vai se caracterizar por acompanhar a variação de um determinado benchmark. Assim, esses fundos aqui eles devem manter, no mínimo, 95% do seu patrimônio investido em ativos que acompanham o seu benchmark. Então, se o benchmark for a taxa DI, no mínimo 95% dos ativos tem que acompanhar a taxa DI. Além disso, ela deve ter 80% no mínimo de seu PL representado isolada ou cumulativamente por títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, ETF que invistam preponderantemente em títulos da dívida pública federal e ativos financeiros de baixo risco. Tá? Aqui a gente tem que essa classe ela também só pode utilizar derivativos para fazer a proteção da carteira, hedge. Eu ainda tenho a renda fixa simples, é um outro tipo de classe, tá? Aqui, no mínimo, 95% da carteira vai ter que ser composta por investimentos em títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas nesses títulos ou títulos de emissão de instituições financeiras de baixo risco de crédito, que na verdade tem que ser equivalente ao do risco soberano que vem do país, tá? Então, pode colocar em títulos de emissão de instituições financeiras? Pode, mas o risco ele vai ter que ser muito baixo porque ele tem que ser equivalente ao do risco soberano. Além disso, tá, a renda fixa simples, além de ter que colocar, em regra, 95% no mínimo do seu PL em títulos públicos federais, além disso, ela tem que ser constituída sob a forma de condomínio aberto e, nesse caso, ela dispensa o recolhimento de termo de adesão de ciência e risco do cliente e também a efetuação da verificação do perfil do investidor, né, que é o suitability. Então, é dispensado quando se tratar de uma classe simples, renda fixa simples. Também só pode utilizar derivativos para hedge. Além disso, ainda existem outras vedações aqui, tá? Não pode cobrar taxa de performance. A realização de investimentos no exterior ela também não pode acontecer, não pode ter a concentração em créditos privados e não pode transformar uma classe de renda fixa simples, que tem que ser necessariamente aberta, não pode ser transformada em fechada. Eu ainda tenho a renda fixa dívida externa, que investe no mínimo 80% do seu PL em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Esses títulos eles têm que ser mantidos no exterior em uma conta de custódia no sistema Euroclear ou então Clearstream Bank, ASA. É isso a regra aqui em relação à dívida externa. Os títulos, então, eles têm que estar sob custódia ou nesse sistema Euroclear ou então no Clearstream Bank. Podem realizar operações em mercados organizados de derivativos no Brasil ou no exterior, mas também apenas para hedge dos títulos que integram essa carteira. Bom, isso então em relação
a renda fixa. Percebam que eu tenho a classe renda fixa que no mínimo 80% do PL tem que ser relacionado à variação da taxa de juros ou índice de preço. Aí eu considero como renda fixa. Eu tenho outras subclassificações que vão poder ser outros tipos de classe. Classe curto prazo, referenciado, simples e dívida externa. Detalhe, né? Quando não for curto prazo, vai ser longo prazo. E aí eu tenho regras diferentes. Eu acho necessário dar um pouco mais de atenção aqui na renda fixa simples, porque ela tem algumas características próprias. Primeiro, né, que ela dispensa o termo de adesão de ciência e risco e também a verificação do perfil do investidor. E além disso, a gente tem algumas vedações aqui, como por exemplo, a não possibilidade de cobrança da taxa de performance. Mas passando então aqui em relação à renda fixa, eu tenho os FIF, né, que são classificados como ações. O que eles precisam para ser classificados dessa forma? Bom, aqui a gente tem o seguinte. Nesse caso, o principal risco associado vai ser a variação de preço, só que de ações admitidas à negociação em mercado organizado. E aí o fundo ele tem que colocar pelo menos 67% do seu patrimônio líquido em ações, ou ainda títulos que sejam semelhantes a ações, como certificados de depósito de ações, bônus e recibos de subscrição, cotas de classes de outros fundos tipificadas como ações, ETF de ações, ETF que são aqueles fundos negociados em mercado, BDR ações, BDR EFT de ações, tá? E aí ele vai poder ser classificado como ações. 67%, tá? Dá mais ou menos aí 2/3. Aqui a gente não tem limite quanto à concentração por emissor e os recursos excedentes podem ser aplicados em quaisquer outras modalidades de ativos financeiros, tá? Então, a gente não tem essa concentração por emissor e o detalhe aqui é que, no mínimo, tem que ser 67% em ações ou títulos semelhantes às ações para ser classificado como ação. Mas e aí? O restante, o que pode ser feito? Bom, pode aplicar, por exemplo, em renda fixa, não teria problema. Mas, para ser classificado como ação, pelo menos 67, pelo menos 2/3 do PL tem que ser aplicados em ações ou, né, semelhantes. A gente tem uma subclassificação aqui que é ações mercado de acesso. Aí, no mínimo, 67% do PL em ações de companhias listadas em segmento voltado ao mercado de acesso. Instituído em mercado organizado que assegure por meio de vínculo contratual práticas diferenciadas de governança corporativa. Quando constituída sob a forma de regime fechado, a classe pode investir até 33% do seu PL em ações, debêntures, bônus de subscrição ou cotas de FIP, ou ainda outros títulos e valores imobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias fechadas, tá? Então, mercado de acesso, 67% do PL no segmento voltado ao mercado de acesso, que vai trazer essas práticas diferenciadas de governança corporativa. Além disso, se for constituído sob regime fechado, pode colocar até 33% do PL em títulos de emissão de companhias fechadas. Ainda, outra classe aqui que a gente tem é a classe cambial, tá? Esses fundos cambiais eles devem ter como principal fator de risco de carteira a variação de preços de uma moeda estrangeira ou cupom cambial, investindo no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos a esse fator de risco. E o multimercado é o mais tranquilo, tá? A classe tipificada como multimercado deve ter uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator específico. Então aqui não precisa, por exemplo, obedecer percentual de 80%, 95%, 67%. Não. Quando a gente não ter, então, uma classificação, eu tenho aqui, por exemplo, um fundo que ele tem um PL de 1 milhão. E aí ele vai colocar 300 mil em renda fixa, né? Vai colocar assim, ó, 300 mil em títulos públicos federais, vai colocar 300 mil em ações, vai colocar ainda uma parte em ativos negociados no exterior, vamos colocar aqui que ele vai colocar 200 mil em ativos negociados no exterior. Isso deu 300 mais 300 deu 600, 800 e vai colocar 200 mil em ativos que sejam relacionados à moeda estrangeira, tá? Então, variação de preços, variação cambial, vou colocar assim.
tá? Então percebam que ele não atingiu o mínimo para ser classificado como renda fixa, porque ele precisava no mínimo 80%. Ele colocou 30% do PL, então não posso classificar como renda fixa. Também não posso classificar como ação, né? Porque ele não atingiu aqui o mínimo para ser classificado como ação. Teria que ter no mínimo 67%, colocou só 30%. É negociado no exterior, também não classifica ele como dívida externa, porque ele tem 200, não tem 800. E também não posso classificar como cambial, porque ele teria que ter 80% e ele tem só 20%. Então, como ele não está classificado em nenhum desses outros, ele vai ser classificado aqui como multimercado, né? Porque envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum deles. Eu poderia modificar aqui de forma que, se ele não fosse classificado em nenhum desses outros, ele ainda assim seria classificado em multimercado. Vamos lá. Fundos incentivados em infraestrutura, tá? São fundos também do tipo de renda fixa e podem ser constituídos como condomínios fechados ou abertos, devendo a denominação conter a expressão investimento em infraestrutura, devendo ainda também identificar o direcionamento da parcela preponderante de seus recursos para o segmento econômico específico, se for o caso. Qual que é a regra? Ele precisa investir pelo menos 85% do seu PL em títulos de crédito privado elegíveis aos benefícios fiscais, ou seja, isentos de imposto de renda para os investidores. Então, isso em relação ao fundo de investimento em infraestrutura, aqui ele tem que colocar pelo menos 85% do seu PL em títulos que sejam elegíveis para receber o benefício fiscal, aonde a gente não tem o imposto de renda. Fundo destinado à garantia de locação imobiliária. Esses aqui são fundos especificamente criados para permitir a cessão fiduciária de cotas em garantias de contratos de locação imobiliária. Exemplo, tá? Um investidor que possui cotas desses fundos pode utilizar essas cotas aqui como uma espécie de garantia em um contrato de aluguel. É como se fosse um ativo do patrimônio dele. Mas esse tipo de fundo ele é criado nesse sentido, tá? Para permitir a cessão fiduciária dessas cotas em garantias de contratos de locação imobiliária, tá? Então, utiliza as cotas como uma garantia. Eles devem ser constituídos sob a forma de regime aberto. A cessão fiduciária das cotas é feita mediante pedido do cotista ao administrador do fundo, acompanhado do termo de cessão fiduciária e também do contrato de locação, que é onde ele vai residir, por exemplo, né? Ele vai lá, residir em um local, ou pode ser um estabelecimento comercial, tudo bem, e ele vai ter que ter, então, esse contrato de locação, bem como também o termo de cessão fiduciária, ele vai apresentar ao administrador, vai fazer o pedido, e aí ele vai poder utilizar as cotas que ele tem como garantias desse contrato de aluguel. A cessão torna as cotas indisponíveis, inalienáveis e impenhoráveis. Então, ele não vai poder utilizar essas cotas enquanto elas estiverem como garantia desse contrato de alienação. Bom, uma outra concentração que eu tenho também aqui é a concentração em crédito privado. Olha como é que funciona. A classe que ela seja tipificada como renda fixa, multimercado ou cambial, que realizar aplicações e ativos de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que em seu conjunto excedam o percentual de 50% do PL, deve também incluir a sua denominação o sufixo crédito privado. Incluir no termo de adesão e ciência e risco o alerta de que pode ocorrer a concentração da carteira de ativos em créditos privados. Tá? Então vamos lá. Se o meu PL do fundo, de um fundo que seja renda fixa, multimercado ou cambial, ações fica fora daqui, que ele tenha mais de 50% dele investido em crédito privado, ou seja, em pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, ele vai ter que trazer essa denominação aqui de crédito privado. Lembrando, né, que o fundo renda fixa simples, ele não pode ter essa concentração, ou seja, ele não pode ultrapassar 50% do PL dele em crédito privado. Essa regra aqui ela não vai se aplicar aos FII infra, né, os fundos de investimento infra, até porque a gente viu, né, que 85% do PL desse fundo, ele tem que ser em títulos de crédito privado. Então ele é a parte aqui dessa regra. Investimentos em cotas de outros FIF. Ao longo do que a gente estudou, né, a gente viu que existe a possibilidade de fundo de investimento comprar cotas de outros fundos. E aí a gente vai ter diferentes percentuais a depender de quais vão ser essas cotas aqui. As classes de investimento em cotas, ou seja, aquelas classes que vão comprar cotas de outros fundos, devem adquirir cotas de classes do mesmo tipo.
Então, uma classe de renda fixa tem que comprar cotas de uma classe de renda fixa também, exceto para aquelas classificadas como multimercado, porque a gente não tem aquele limite de concentração. Aí elas podem colocar em classe de qualquer tipo. A restrição de investir apenas em cotas do mesmo tipo não se aplica, contudo, quando a aquisição de cotas é feita no contexto de gestão de liquidez da classe. Aí aqui não vai precisar ser observado, mas é em caráter excepcional. Em relação à exposição ao risco de capital, a resolução ela estabelece limites máximos para a utilização de margem bruta por diferentes tipos de classes de cotas de fundos de investimento. Essa margem bruta, ela refere-se ao total de coberturas e margens de garantias que são requeridas e usadas pela classe nas suas operações de carteira. Ou seja, é a soma de tudo que o fundo precisa manter em reserva para garantir que as suas operações no mercado financeiro sejam seguras e estejam dentro das regras estabelecidas. Então, olha só, para a classe tipificada como renda fixa, a margem bruta é limitada a 20% do PL da classe, que é esse total de coberturas que vão ser mantidas. Para a classe tipificada como cambial ou então ações, a margem bruta é limitada a 40% do PL da classe. Para a classe tipificada como multimercado, a margem bruta é limitada a 70% do PL da classe. E ainda a gente tem aqui as classes restritas, tá? Segundo a resolução, considera-se restrita a classe ou a subclasse exclusivamente destinada à aplicação de recursos de investidores qualificados e profissionais. Inclusive, a gente viu, né, que a depender se a classe ela é exclusiva de um investidor qualificado ou de um investidor profissional, a gente vai ter diferentes percentuais no que se trata, por exemplo, a investimento no exterior, tá? Então, existem diferentes regras aqui quando a gente está falando de classes restritas a investidor qualificados e profissionais. Essas classes, então, elas podem ter prazos diferentes para a conversão de cotas e também pagamento de resgates, até mesmo prazos máximos mais longos do que o usual. Além disso, essas classes têm a permissão para aumentar o percentual dos limites por modalidade de emissor, dobrando esses limites, e também por ativo financeiro, majorando, não chega a dobrar, a depender do caso, quando se tratar de investidores qualificados. Tá? Então, modalidade de emissor, a gente vai ter essa possibilidade de dobrar e no ativo financeiro de majorar esses percentuais. Para fundos destinados a investidores profissionais, pode-se ter ainda mais flexibilidade, incluindo a não observância dos limites de concentração, a possibilidade de investimentos ilimitados no exterior e a dispensa de algumas obrigações administrativas. Isso porque os investidores profissionais são aqueles que têm um maior conhecimento em relação ao mercado. Então vamos lá. Limites por emissor, né? O que a gente tem aqui? Até 40% do PL quando for uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. Até 20% quando for uma companhia aberta. Até 20% quando for sociedade de propósito específico, que seja subsidiária integral de uma companhia. Até 10% de quando for uma pessoa natural ou jurídica de direito privado que não seja uma companhia aberta ou instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, percebam aqui, né, que essa é a regra para investidores qualificados em relação ao limite para emissor. Isso daqui é diferente da regra geral, onde a gente tem o seguinte, que são esses percentuais, só que eles são pela metade, tá? Então, isso daqui a gente poderia colocar que é para o público em geral. Mas se eu estiver falando de uma classe restrita a investidores qualificados, eu vou ter que nessa situação esses percentuais eles vão ser dobrados, tá certo? E em relação aos limites por modalidade, aqui a gente também tem diferença, tá? Até 20% do PL para os seguintes ativos. Então a gente já viu esses ativos aqui, podendo chegar até 60% para esses investidores, se contar com a presença de um formador de mercado. A gente tinha aqui até 15%, né, para esses investimentos aqui, pode chegar até 40% se contar com a presença de um formador de mercado e até 10% aí continua dessa forma, tá? Em relação aos encargos relacionados aqui aos FIF, tá? Além dos encargos que estão dispostos na parte geral de fundos de investimento, o regulamento do FIF ele pode prever como encargos as seguintes despesas que podem ser debitadas diariamente de suas classes de cotas. A taxa de performance, que a gente estudou um pouco em relação a ela, e também a taxa máxima de custódia, que vai ser
cobrada pelo custodiante. Também podem aparecer aqui nas classes de FIF.